Alguém está com o microfone? Por favor, deixa o microfone no mudo. Elton também. Eu também? Sim. Só para eu... Não se preocupa que eu não vai ficar quieto quando entrar. Oi, estamos ao vivo. Elton, estamos ao vivo. Liga o microfone, Elton. Elton, ligar o seu microfone. Boa noite a todos os amapaenses que estão nos ouvindo, as pessoas de fora também, de outros estados. A gente está iniciando mais uma live para discutir essa situação caótica que nós estamos vivendo, estamos presenciando no mundo, aqui no Brasil também. Essa é uma live, meu nome é Elton Corrêa, sou do Sindicato dos Servidores do Ministério Público Estadual, aqui do Amapá. É uma live organizada pelos sindicatos e que nós convidamos alguns representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público Federal, Estadual, Ministério do Trabalho, parlamentares, e nós vamos abordar centralmente a situação da pandemia aqui no Amapá e o que essas instituições estão fazendo para combater essa doença, para salvar vidas. E, no final, nós vamos estar colocando a necessidade de tirar vários encaminhamentos para a gente mudar essa realidade que, ao nosso entender, precisa e necessita ser modificada. É importante a gente dar um panorama nacional. Hoje, só no dia de hoje, nós tivemos quase que 700 mortes no Brasil, em decorrência do coronavírus. Nós temos hoje 9.190 mortes, mais de 135 mil contaminados. Nós já estamos entre os países em que mais existem pessoas contaminadas e óbitos, demonstrando ser um dos países também com maior concentração de renda e, ao mesmo tempo, a desigualdade social que se reflete barbaramente nesses números trágicos. Trazendo para a realidade aqui do Amapá, no dia de hoje, nós colocamos alguns carros de sons, os sindicatos, para circular a cidade, denunciando a falta de EPIs, denunciando a falta de medicamentos na rede pública, ao mesmo tempo que a gente exige os testes rápidos, que não estão acontecendo para a maioria dos trabalhadores, dos postos de saúde, dos centros de Covid, dos hospitais da linha de frente, como o Hospital de Clínicas, o Hospital de Emergência. E frente a essa situação que nós também exigimos, né, e apresentamos a proposta da construção de um hospital. Na realidade, nós começamos um questionamento.
porque ainda não existe um grande hospital de campanha no Estado para dar suporte a uma rede pública que antes da pandemia do coronavírus já era caótica, né? E todo mundo sabia já o cenário que nós iríamos enfrentar pela frente antes dessa pandemia e depois. Nós estamos agora praticamente quase que 2 meses depois da pandemia e estamos colhendo um triste dado estatístico de estar na frente nacionalmente no ranking de contaminação e proporcionalmente também no número de mortes. Então, como eu falei, nós não vamos esperar ver a situação como é que está para ver como é que fica. Nós estamos intervindo e essa live aqui é justamente para isso, para a gente ouvir as instituições, ver o que elas estão fazendo e tentar intervir nessa realidade a favor do nosso povo, porque nós sabemos que quanto mais na periferia se mora, quanto mais a sua renda é baixa, quanto mais tem um número de desemprego em casa, mais essa doença terrível afeta. Então, é diante desse cenário e da possibilidade da gente juntar forças e mudar essa realidade que a gente passa, então, a palavra da seguinte ordem que nós discutimos antes do início dessa live. Nós vamos, então, ter a primeira pessoa a colocar, seria o Eduardo, né? Eduardo Sena, do Ministério Público do Trabalho. Como é que o Ministério está vendo essa situação caótica que vem afetando diretamente as condições de vida dos trabalhadores, muitas das vezes sem nem EPIs para se proteger dessa doença na linha de frente dos hospitais. Boa noite, Elton. Boa noite a todos os participantes aí da live, às pessoas que estão assistindo pela internet. Meu nome é Eduardo Serra, eu sou do Ministério Público do Trabalho. É uma instituição, é um dos ramos do Ministério Público da União. A gente vê com uma seriedade muito... É uma situação muito grave isso que está acontecendo e, como o Elton já disse, né, a questão hospitalar aqui no Estado, essa situação totalmente precarizada não é nova, não é de hoje. E essa situação, essa questão do Covid, foi se anunciando e, assim, nada estava sendo feito e ainda está sendo feito muito pouco. E o Ministério Público recebeu várias denúncias sobre não entrega de EPI, de equipamento aos profissionais de saúde, né? A nossa atuação é vinculada à atuação dos trabalhadores, ao Ministério Público do Trabalho, então a gente tem essa esfera de atuação. E diante dessas denúncias que foram recebidas por meio do nosso site, ou ao final da fala que eu vou passar o site para que sejam feitas as denúncias lá. Pronto, agora está com vídeo. E foi instaurado um inquérito civil para que a gente pudesse apurar essas irregularidades de ausência total de EPI, e, em decorrência desse inquérito que foi instaurado, foi ajuizada uma ação civil pública. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho no dia 23 de abril, agora do presente ano. No dia 25 foi concedida a tutela de urgência pela Justiça do Trabalho, determinando que o Estado, em 48 horas, fornecesse para os profissionais de saúde os equipamentos de proteção necessários e também que fosse feito um treinamento adequado dos funcionários, porque o que foi nos relatado, o que foi apurado no inquérito, é que muitas vezes os profissionais de saúde sequer tinham um treinamento adequado para a utilização dos equipamentos. Além disso, há diversos outros pedidos formulados na ação. Mas essa questão da EPI é o mais, assim, é o que eu gostaria de destacar aqui no momento. Então, a tutela de urgência, a decisão liminar foi dada no dia 25. No dia 30, o Estado, que é o réu na ação, o Estado do Amapá, ele pediu um aumento de prazo, falou que ele precisaria de um prazo de 15 dias para comprovar isso.
No dia 6 de maio, agora, esse prazo foi concedido, uma dilação de prazo, uma concessão de um prazo maior. De imediato, o Ministério Público já apresentou uma petição no processo pedindo, demonstrando, na verdade, que é uma situação que precisa de ser resolvida de imediato, não dá para aguardar esse prazo todo. Isso foi feito no dia 6 de maio também. Hoje, no dia 8 de maio, a Justiça realmente confirmou essa decisão, dando esse prazo de 15 dias para que o Estado comprove essa concessão de EPI. E, assim, a gente está em contato próximo do Conselho Regional de Medicina, Conselho de Enfermagem, o Klieger, que aqui nos ouve também, está em contato com o Ministério Público do Trabalho para que nos forneça esses elementos, para que a gente possa, dentro do processo judicial, exigir que o Estado, de fato, comprove essa entrega de EPI, de equipamento de proteção individual. A gente vê com uma preocupação muito grande essa situação, e estamos à disposição aqui de todos os presentes, da população, para realmente resolver essa situação. Eu agradeço novamente a oportunidade aqui da fala e passo ao próximo colega aí que vai ter a palavra. Então, antes de passar, a próxima é a defensora pública, né, a Júlia Lordelo. A gente queria, então, Júlia, também público que a Defensoria Pública, junto ao Ministério Público, após verificar a situação caótica aí, né, de atendimento, inclusive no hospital de emergência, percebendo até a presença de pessoas contaminadas ali, ou suspeitas de contaminadas, estando conjuntamente com outras pessoas doentes no hospital de emergência, foi um dos motivos para fazer uma ação civil pública, além de encontrar, né, outros elementos nos centros de Covid, aí, leitos que não estavam funcionando. A gente queria ver como é que a Defensoria Pública está vendo essa situação aí e que ela está tomando também. Obrigada, Elton, pela pergunta. Eu agradeço o convite, né? Segunda vez que eu participo desse evento feito pelo Sindicato do Ministério Público, né? Na verdade, a Defensoria Pública, ela trabalha em 3 eixos. Ela trabalha primordialmente no eixo extrajudicial e no eixo educativo e, por último, o eixo da judicialização. Nós, primeiro, tentamos fazer o máximo junto com um colega que atua exclusivamente na saúde, né, que é um defensor público que atua só na saúde aqui no Estado, nós fizemos um diagnóstico. Assim, logo que fizemos esse diagnóstico, começamos a reunir relatórios da OMS e instalamos um grupo interno. Esse grupo interno, então, deliberou que esses seriam os passos que a gente atuaria e, obviamente, buscando uma atuação conjunta diante das diretrizes da Associação Nacional dos Defensores Públicos e do CONDEG e de outras diretrizes, no sentido de que as ações coletivas com múltiplos atores, elas têm uma efetividade de cumprimento maior pelo poder público. Porque o nosso objetivo era a resolução da questão, sabendo exatamente da dificuldade que já existe no Estado. Especificamente sobre esse problema que foi relatado por você, dos leitos, nós já sabemos da dificuldade estrutural do Estado, da dificuldade do Estado em ter uma certa dificuldade em ampliar o número de leitos. Existem pesquisas, inclusive eu já citei inúmeras vezes, nas entrevistas, nas lives em que participei, de que o Estado do Amapá, infelizmente, é um dos estados que atende ao menor requisito mínimo de leitos de UTI. Esse requisito é muito baixo. São 10 leitos de UTI apenas, né, a cada 100 mil habitantes. Então, um estado dentro do mapa do SUS, né, nacional, um dos menores em termos de leitos e instalações hospitalares. O leito, para ser um leito habilitado, ou seja, um leito ativo perante o SUS, ele tem toda uma estrutura. Além da estrutura física, ele tem que ter uma estrutura
de medicação, ele tem que ter a questão também dos respiradores, uma estrutura elétrica para a operação desses respiradores, tem que ser vista a autonomia desses respiradores para funcionar, né? A autonomia elétrica também da estrutura, também tem a questão da medicação e principalmente os profissionais e os EPIs para esses profissionais. Não se pode, de forma alguma, principalmente contando... ontem eu estava vendo uma pesquisa que saiu em São Paulo, lá o índice de casos graves está em 22%. Então, esse índice de casos graves já é maior que o primeiro estudo clínico que foi disponibilizado pela OMS em março, que dizia que eram apenas 5% o número de casos graves. Então, é uma doença que potencialmente pode estar se agravando e tendo uma mutação maior, né? Houve uma identificação de 33 mutações, então, de modo que é algo muito novo. É por isso que nós precisamos seguir os protocolos clínicos que são orientados pela agência que está acompanhando, que é a OMS. E a OMS diz que as diretrizes das instalações hospitalares devem ser de leitos que guardam 1,5 metro. Por quê? Porque o hospital ele já é um ambiente de alta contaminação patógena, né? Já é um ambiente que tem, inclusive, deve haver aquele círculo, né? O procurador do trabalho sabe melhor do que eu, da questão da existência de agentes patógenos em ambientes hospitalares, e por isso essa já é um ambiente extremamente difícil de manejo. Se não houver uma rotina bem estruturada de locais, e isso for feito de uma forma a evitar o contato, por exemplo, desses pacientes de Covid com outros pacientes que já estão, por exemplo, em uma situação de AVC ou de cirurgias que acontecem no cotidiano normal, essas pessoas vão potencialmente também adquirir esse quadro. O que tem hoje no HE é uma estrutura completamente inadequada, e foi o que nós verificamos, né? O vídeo deixa bastante claro, na verdade, não só aquele vídeo que foi exposto em rede nacional, enfim, todos daquela chuva, mas também o vídeo dos feitos por pacientes, por familiares, né? A forma como as macas estão dispostas é uma forma completamente inadequada, não respeita o distanciamento mínimo, não respeita a necessidade também de uma iluminação adequada no ambiente, de um arejamento do ambiente, a gente não sabe se está havendo uma rotina de higienização no local, então tudo isso deve ser feito de uma forma adequada. O que a Defensoria Pública verificou primeiro foi fazer essas recomendações conjuntas, inclusive junto com o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho também, nós fizemos a recomendação em conjunto, e o Ministério Público Federal também. Nós atuamos primeiro na questão das pessoas em situação de rua, porque verificamos que era uma situação de um manejo mais fácil logo de início. Depois passamos para as questões mais específicas do problema, né, que era o problema mais grave, que era a questão dos EPIs. No que diz respeito aos leitos, após verificarmos que havia uma certa dificuldade em implantação na Central de Regulação de Covid, que foi determinada pela portaria 758 do Ministério da Saúde, nós, então, como primeiro foi informado que seria uma dificuldade do provedor do Estado. Depois foi informado que essa dificuldade, na verdade, seria dos hospitais em fornecerem esses dados. Então, não havia um fluxograma, nem foi nos exposto um prazo para isso, nem dito assim, olha, a gente pode em 2 dias resolver isso. Então, diante da questão da urgência, da progressão, porque é uma doença rápida, em 14 dias você desenvolve sintomas, e também tem a questão das internações que duram de 2 a 3 semanas, nós, então, ajuizamos a ação para fazer com que o Estado se movesse, inclusive, para correr atrás desses hospitais de campanha, inclusive solicitar outros profissionais. Basicamente, foi essa a atuação da Defensoria Pública. Já saiu uma decisão judicial favorável ao pleito, só que essa decisão determinou um prazo de 15 dias, do mesmo modo que aconteceu lá no Ministério Público do Trabalho. Nós já peticionamos hoje, demonstrando a urgência, porque o Estado do Amapá hoje já subiu para 5º lugar em taxa de letalidade por 100 mil e permanece em 1º lugar em taxa de letalidade, isso em menos de uma semana. A gente prevê cenas piores para daqui a 2 semanas. É basicamente isso.
Bem. Ok, Júlia. O próximo a falar é o deputado Jori. A gente, então, dentro dessa ação civil pública, nós observamos que dos 58 leitos, né, do Covid-2, apenas desses 58 leitos, 16 leitos, depois a Júlia pode confirmar na próxima rodada, 16 leitos estavam ativos. Desses 16 ativos, 15 já estavam ocupados. Do Covid-1, 26 leitos de UTIs, desses 26, 22 estavam ativos e 15 já estavam ocupados. O que seria a espécie do hospital, né, ou do centro de triagem que fica em frente ao hospital de emergência, nada, não está funcionando. E o hospital de campanha de Santana também não está funcionando. Por fim, antes de passar para o deputado, das 20 cidades com maior mortalidade e de poder de infecção no país, das 20, 18 está no Norte e Nordeste. E aqui em Macapá, hoje, atualmente, são informações do próprio site do governo, a cada 10 exames, 7 testam positivos no Amapá. Eu pergunto, Jorge, nós estamos no segundo, Jori, né, no segundo mandato desse governo. A Assembleia Legislativa, como uma das suas responsabilidades, que é de fiscalizar as ações do governo, ela não percebeu que nós estávamos diante de uma calamidade pública, não só agora, mas no decorrer desses anos todos aí, e que agora se mostrou de maneira dramática para o nosso povo? Boa noite, Elton. Em seu nome, vou saudar todos os nossos amigos que aqui estão, sindicalistas, representantes de entidades, enfim, todos vocês que estão nos assistindo na live. Bem, a Assembleia Legislativa vem cumprindo um papel, né, de buscar os encaminhamentos, os requerimentos necessários. Já há algum tempo, que eu antes era da Comissão de Saúde, na legislatura passada, e a gente sempre dialogava, desde o primeiro secretário, que eu vou relembrar aqui, que era o Pedro Leite, no início do primeiro governo Valdez, onde se passou outros secretários por lá, e hoje está o João Bittencourt. Então, a gente vem, sim, buscando, cobrando, informando os gestores da pasta, visitando. Eu visitei várias situações, tem no meu histórico de parlamentar isso, e requerimentos também que a gente fez para o governo estadual. E a gente, falando agora Covid, né, eu vi a nossa Júlia falando aí, ela esqueceu de falar dos gases, né? Tem alguns elementos para poder esses centros de Covid funcionarem, né? A questão não somente do que ela falou, vou acrescentar os gases, né? E que a gente sabe que desses leitos que estão ativos hoje, uma notícia triste que a gente temos, acabou de falecer ainda há pouco mais uma pessoa de Covid-19 que estava no leito de UTI lá do Covid, agora há poucos minutos, né? O esposo daquela odontóloga, da Lauane, faleceu agora também, no final da tarde. Então, nós estamos vivendo, parece que a gente está no meio de uma... Parece não. Estamos no meio de uma guerra e estamos perdendo a guerra, porque pessoas estão morrendo e nós estamos refém também, porque eu, inclusive, estou aqui em casa apreensivo, que na segunda-feira a minha funcionária aqui de casa estava com sintomas, mandei ela para casa e estou aqui nesses 4 dias apreensivo, mas sem sintomas graves, né? Mas sabemos que, quem sabe, quem pode me garantir que eu estou infectado ou não? Ninguém pode garantir, né? Até porque a questão de exames de Santana, vou falar de Santana. Você falou em Covid Santana. Covid Santana, Covid-1, Covid-2. Né? Nós estamos com falta de pessoal nos centros e falta de pessoal por conta, justamente,
também de profissionais, porque nós também falta profissionais qualificados. Já existia isso antes, né? Já existia um colapso na saúde antes, agora se agravou com o Covid. E quais serão as atitudes que nós, a Assembleia Legislativa, o Parlamento tem feito? Se montou uma comissão de Covid, né, onde são 10 deputados, 5 efetivos e 5 suplentes, e tem acompanhado, cobrado e ido até os locais. A nível individual, nós fizemos algumas compras, eu mesmo fiz compra de máscaras por minha conta própria, tenho certeza que cada um de vocês fez um pouco também, mas não é suficiente o poder do Estado. E o recurso que o governo federal diz que chega, que também ainda não chegou esse recurso todo. Está vindo aí agora, essa semana, a notícia que o nosso ministro da Saúde está vindo até aqui. Né? Então, espero que a gente possa sanear algumas coisas. Os encaminhamentos dessa reunião, eu quero transformar em requerimento para poder cobrar, ser votado dentro da Assembleia Legislativa e ser cobrado novamente as questões que ainda não foram. E, Elton, em definitivo, para responder a sua pergunta, eu nunca recuei nas lutas, não somente da questão da saúde do nosso Estado. A gente vem... Eu digo que eu tive uma grande vitória quando a gente conseguiu a nefrologia aqui, que estava sufocada, com 4 turnos lá em Macapá, e a gente conseguiu, unindo com o Ministério Público, unindo com o próprio secretário da época, e a gente conseguiu inaugurar aqui uma das unidades de nefrologia aqui em Santana. Mas o Covid está lá já há 3 semanas levantado e não está funcionando. E não tem atendimento nem nas UBS de Santana. Já liguei para o prefeito também, estou entrando com algumas indicações para o prefeito daqui de Santana. Não tem medicamento, não tem coleta de exames, não tem teste rápido, está difícil a situação aqui em Santana. Se alguém precisar de um atendimento para Covid, não tem um local para poder ir. E automaticamente não tem o tratamento. Então, nós estamos muito atrasados nisso daí e as pessoas estão adoecendo, estão morrendo. Fico aqui o nosso mandato à disposição dos senhores e senhoras e eu estou à disposição, como sempre. Obrigado, Elton. Ok, Jori. Só avisando todos que a gente faz o convite para que os parlamentares participem desse nosso debate de maneira geral. Na próxima semana nós vamos fazer, e qualquer um parlamentar que tenha o compromisso de lutar no combate a essa doença tem um espaço reservado aqui conosco. A gente, então, agora vai chamar o companheiro aí, o professor da Universidade, Paulo Cambraia, que é do sindicato dos docentes, e a gente queria, então, que se o Cambraia pudesse, na análise dele, falar um pouco sobre como é que ele está vendo também. Não tem como a gente falar dessa crise sanitária sem estabelecer uma relação com a política nacional do governo federal, que iniciou, através do seu presidente, falando, né, todo mundo lembra, em torno de 2 meses atrás, que isso era uma gripezinha que iria afetar mais, que a gente tinha que ter mais preocupação com o grupo social, que seria os idosos, o grupo social de risco, né? Seriam os idosos, as pessoas que já têm doenças pré-existentes e etc. Né? Então, depois, o presidente ele vai mudando um pouco do seu discurso, mas continuando na mesma linha. Recentemente, ele ele é questionado sobre esse número alarmante de pessoas morrendo e infectadas no país. Ele diz, e daí? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Eu sou Messias, mas não posso salvar ninguém. No dia 1º de maio, agora, ele surge com uma outra. Ele diz, por ele, colocaria todo mundo para trabalhar, porque, senão, a coisa vai ficar pior ainda. E, por fim, vocês viram, no dia de ontem, ele indo com um grupo de empresários até o Supremo Tribunal Federal, dar uma pressão para que a economia e para que os trabalhadores voltem novamente a normalização, entre aspas, né? A normalizar a sua vida e colocar a economia em andamento. Né? Também, nessa mesma semana, a gente presenciou um fato
que foi o congelamento dos salários dos servidores públicos por 1 ano e meio, né? Isso vai ter sérias consequências, principalmente em estados, né? Em vários estados e municípios, mas particularmente o nosso aqui, que sobrevive em grande parte do dinheiro do funcionalismo. Eu perguntaria, então, ao Cambraia, né? O professor Cambraia, como é que ele vê essa situação do governo federal, se isso tem incidência ou não na questão de uma campanha para reduzir o número de mortes de infectados no país, se isso tem rebatimento aqui no Estado. E, particularmente, nós do movimento sindical estamos levantando uma palavra de ordem e uma bandeira de luta, que é transformar aquele hospital que já está pronto e acabado ali próximo da universidade num grande hospital que já nem seria hospital de campanha, porque nós iríamos permanecer com eles depois dessa doença superada. Então, eu perguntaria ao professor Cambraia qual avaliação ele faz desse cenário. Boa noite a todos e todas. Em nome do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Amapá, eu saúdo a todos os participantes da live e enfim, a quem está assistindo. Vou tentar ser bem breve, não vou passar um pouco pelos que os outros colegas já falaram, a questão mais específica do Covid. Vou me ater, como sugeriu o Elton, a questão dos trabalhadores e das trabalhadoras, que são, enfim, como falou o Jory, nós estamos realmente, de fato, numa guerra, e essa guerra ela tem várias frentes. Então, tem a frente especificamente da questão da doença, e aí que diz respeito mais especificamente ao eixo da saúde, ao secretário da saúde, enfim, e aí tem todos os elementos que os outros companheiros e companheiras já abordaram a respeito das questões mais técnicas e da condução, a questão de como estão os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então, de fato, o que nos tem preocupado enquanto sindicato, desde que começou, enfim, essa Covid, é que é fato, todos estão comprovando, que os trabalhadores e trabalhadoras mais fragilizadas na nossa sociedade é que estão sofrendo triplamente, né? Sofrem com a doença, sofrem com a dificuldade de mobilização, principalmente aqueles trabalhadores autônomos, sofrem com essa dificuldade, e um terceiro sofrimento é com a letargia que o governo, tanto o governo federal, né, na sua política de auxílio financeiro, como está sendo lento, a gente está acompanhando diariamente o outro sofrimento que essas pessoas estão passando nas filas gigantescas da Caixa Econômica Federal, né? Por outro lado, a gente não vê também, né, não tem presenciado, houve inicialmente um anúncio de R$120 do governo do Estado, mas também me parece que parou por aí, e aí a gente tem acompanhado que tem se concentrado muito, e é evidente, né, é lógico, é o que se espera, se concentrado muito o debate e as cobranças em torno da atuação do governo contra a doença, mas também o governo do Estado não está atuando no auxílio aos trabalhadores e trabalhadoras mais necessitados. Então, é evidente que combater a doença, diminuir os efeitos dessa doença na sociedade é extremamente importante. Mas aplacar e diminuir o sofrimento dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os mais fragilizados, e, neste contexto, os desempregados e desempregadas, nós não estamos acompanhando nem no governo federal, como já falei, e muito menos no governo do Estado. Então, e aí, nesse sentido, para que eu não me alongue muito, eu acho que aproveitar esse momento também para me congratular a todos os companheiros e companheiras dos sindicatos do Amapá. Os sindicatos estão mostrando a importância deles, apesar de alguns deputados, especialmente um deputado que, no início do Covid, disse que no Amapá não ia ter nenhum contaminado, né? Não me recordo o nome desse deputado agora, e especialmente o secretário de Saúde, que há uns dias atrás disse que nós estávamos fazendo picuinhas. Me parece que é totalmente o contrário. Nós estamos atuando politicamente, nós estamos defendendo politicamente, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras mais fragilizadas nesse contexto, e mais do que isso, posso citar aqui alguns sindicatos que estão atuando efetivamente, arrecadando cestas básicas para aplacar
a miséria e a desgraça que assola principalmente esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Então, me congratular e solicitar que a gente continue frente a todas as dificuldades, tirando do nosso tempo, nos colocando em risco, porque quando nós estamos nessas mobilizações, nós entramos em contato com grandes circulações de pessoas ao distribuir as cestas. Então, me congratular e deixar bem claro a importância dos sindicatos, e quando os sindicatos vêm atuando junto com os deputados e as deputadas que estão se dispondo a discutir, a debater, e eu acho que o nosso papel é esse, a gente está fazendo com muita propriedade. O nosso papel é cobrar, o nosso papel é instigar a fiscalização frente ao poder público, no caso aqui diretamente o estadual e o municipal, e é isso. Eu queria concluir exatamente dizendo que a nossa maior preocupação é que, de alguma forma, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual e municipal, me parece, em vários momentos, e aí pode estar sendo equivocado na comparação, mas me parece uma coisa amadorística, quase que um circo mambembe, mostrando o total despreparo do poder público frente a essa pandemia, total, completo despreparo. E, em alguns casos, o despreparo é tanto que coloca em risco ainda mais a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né, e da própria população. E dizer que, finalizando, que a gente precisa continuar com essa mobilização. Agradeço mais uma vez aos promotores, aos defensores, a defensora pública que se dispôs e que está. Eu acho importantíssimo nesse momento também a informação, né? E, lamentavelmente, a gente, até nesse campo da informação, a gente lida, né, todos já sabem, não vou me alongar, com as fake news, com o disse-me-disse, com notícias falsas, que são terríveis e têm tanto poder de destruição quanto a própria doença, enfim, e continuar na luta. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, trazendo umas pessoas para que a gente possa combater, atuar nos dois campos, tanto o campo de fiscalização e de denúncia, quanto a inoperância do Estado no combate à doença, e aí o Estado nos âmbitos federais e estadual, e também atuar politicamente enquanto sindicato. E, mais do que isso, finalizando a minha fala, como já dizia o velho Marx, a solidariedade de classe nesse momento é fundamental, né? A gente não está falando de caridade, a gente está falando de solidariedade de classe. E a solidariedade de classe tem vários âmbitos. Um deles é exatamente arrecadar cestas básicas e ajudar materialmente aqueles e aquelas trabalhadoras que mais necessitam nesse momento. Muito obrigado. Elton, você está com o telefone desligado. Elton, seu microfone está desligado. Obrigado, Anne. Desculpa a empolgação do debate também e de buscar resposta para os problemas que nós estamos presenciando. Então, o próximo a falar vai ser o procurador Pablo, do Ministério Público Federal. Na sua abordagem, se pudesse colocar para a gente como é que o Ministério Público está vendo essa questão que, para nós, é abominável, o que seria para trazer uma certa, diante dessa doença terrível, uma certa forma, né, da população, dos desempregados, da população mais vulnerável, ter acesso a esse dinheiro de R$600, o que é que nós estamos percebendo de norte a sul do país, né? Mas particularmente aqui no Amapá, por várias vezes deu na imprensa aí, essas questões de filas quilométricas, o pessoal até dormindo, varando a madrugada, ou meio-dia, 1h da tarde, né, na frente da Caixa Econômica Federal. Como é
que o Ministério Público Federal está vendo isso, o que é que ele está intervindo para modificar essa situação. E, por fim, como eu acabei de informar, o Congresso Nacional aprovou uma ajuda de 10 bilhões de reais para os estados e municípios. Como é que o Ministério Público Federal vai fiscalizar a distribuição e acompanhar, né, fiscalizar a distribuição desse dinheiro para as pessoas que mais precisam? Se puder abordar essas questões aí na sua análise, procurador. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, Elton. Boa noite a todos que me ouvem, me veem. Agradeço o convite de estar aqui, de tentar explicar um pouco mais da atividade do Ministério Público Federal. Eu vou tentar ser amplo inicialmente, depois detalhar um pouco essas duas frentes de atuação. O problema da pandemia já, enfim, é de conhecimento de todos, a gravidade dele, como ele afeta as nossas vidas, como ele afeta diversas áreas da sociedade, os transtornos pessoais, os transtornos profissionais, os transtornos, enfim, das estruturas públicas para lidar com isso, são todos fatos notórios. Desde o primeiro momento em que surgiu o tema da Covid aqui no Estado, o Ministério Público Federal iniciou a adoção de medidas, seja para estimular o Estado, induzir políticas públicas do Estado, quanto ao problema dos testes, e o Ministério Público acompanhou, o Ministério Público Federal acompanhou desde o primeiro momento a dificuldade com Evandro Chagas fazer os exames, a dificuldade a ausência de laboratórios locais, posteriormente os problemas relacionados à falta de UTIs, a falta de fluxos, a falta até de comunicação com o Ministério da Saúde e divulgação de critérios para distribuição de EPIs, de ventiladores, de testes. E a verdade é que nada disso está consolidado. Tudo ainda são processos em construção. Algumas coisas foram atenuadas, mas nada ainda está resolvido. Por isso, é importante que todas as instituições, e aqui eu posso falar pelo Ministério Público Federal, mas tenho certeza que todas que estão aqui estão preocupadas em buscar soluções, estão empenhadas, e dentro das suas atribuições, de atenuar o caos que a vida em sociedade se tornou em razão desse vírus. É importante também que todos individualmente tomem medidas para minorar esses problemas. É importante que as pessoas individualmente usem luvas, se protejam, lavem as mãos com frequência, evitem aglomerações, evitem espaços públicos. Se for imprescindível, sim, adotar essas cautelas mínimas, que hoje já são, inclusive, obrigatórias. Bom, isso de uma perspectiva geral. O Ministério Público tem, desde o início, acompanhado e acompanhou em todos os momentos cruciais aqui no Estado. O Ministério Público estava lá. No momento dos decretos que estavam para se vencer ou não, das faltas de UTI, ainda continua, mas enfim, da sequer inicial ausência de UTI, ausência de EPIs, etc, etc. No ponto específico que o senhor perguntou, sobre as filas da Caixa, o Ministério Público já vem há algum tempo em tratativas com a Caixa Econômica Federal, com o município de Macapá, onde esse problema era mais acentuado. Ao longo dessa semana, isso foi atenuado por medidas espontaneamente, a partir desse diálogo com o Ministério Público e com o município, isso se atenuou, mas como não se chegou, ao ver do Ministério Público Federal, a uma saída de longo prazo, estruturada e viável, no dia de hoje o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública em face da Caixa Econômica Federal e da União, pedindo basicamente a adoção de algumas medidas relacionadas ao controle de filas e à estrutura da Caixa Econômica para lidar com esse público que chega de forma muito intensa nas suas agências, e também da União para que ela aumente os pontos no Estado, aumente a rede em que a população pode fazer os saques. No que se refere, antes de entrar no segundo ponto das verbas, o Ministério Público tem acompanhado também a questão do hospital universitário, que foi mencionado mais adiante para o senhor. É uma preocupação há algum tempo já do Ministério Público Federal, a concretização dele e também o atendimento
agora na pandemia, a utilização dele para o atendimento. No que se refere às verbas públicas, é sim uma preocupação muito sensível do Ministério Público Federal. São verbas muito expressivas, essas que vêm para todos os estados e municípios. Esse acompanhamento já se iniciou, o Ministério Público Federal cobrou como primeira medida de todos os entes do estado e de todos os municípios a implantação e a disponibilização em sites, em sítios eletrônicos, portais de transparência de todos os municípios, para que eles divulguem as verbas recebidas, os valores que foram com quem foi feita a contratação, em razão do que valores, os procedimentos, os documentos relacionados a essas aquisições. É dever de todos os entes municipais e de todos os entes públicos, Estado e municípios, realizar dar publicidade desses valores, e o Ministério Público, se precisar, vai ajuizar ações civis públicas para obrigar esses entes públicos a isso. Então, esse é o primeiro passo, dar publicidade, e, posteriormente, além de acompanhar a chegada, é também a utilização dessas verbas. Então, o Ministério Público também está preocupado, é uma orientação nacional, a instauração de procedimentos para acompanhar a fiscalização dessas verbas. Não vai ser um processo simples, nós contamos com... são poucos procuradores aqui no Estado, mas todos eles estão muito empenhados, e também os servidores que trabalham no Ministério Público Federal e as pessoas, eu sinto de pessoas com as quais eu tenho uma interlocução, que é uma preocupação muito grande que esse dinheiro não seja gasto de forma inútil, ou não seja desviado, etc, etc. Então, todas essas pessoas, todos esses agentes que, em interlocução direta ou indireta com o Ministério Público Federal, sentem como uma necessidade de fiscalizar e cobrar e, eventualmente, responsabilizar os maus gestores e os particulares, eventualmente, que desvirtuem a aplicação da verba pública. Então, em síntese, seria isso. Bom, eu vi aqui que tem alguns questionamentos sobre, eventualmente, denúncias para superfaturamento e outras irregularidades em verbas públicas. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer, já respondendo esses questionamentos, o Ministério Público Federal cuida de questões relacionadas a interesses federais, então deve haver uma verba federal ou um ente federal para que o Ministério Público Federal tenha legitimidade para lidar com isso, mas no site do Ministério Público, caso se identifique isso, ou mesmo se caso haja uma dúvida, a pessoa não sabe exatamente, muito bem, é possível fazer uma denúncia ou uma representação, tanto no site do Ministério Público Federal, que é www.mpf.mp.br, ou no Ministério Público do Estado, se a pessoa, por acaso, já sabe que é uma verba pública estadual e que eventual suspeita de denúncia recai sobre uma verba estadual ou municipal. Então, na página do Ministério Público Federal, tem um setor de peticionamento, em que a pessoa pode, inclusive de forma sigilosa, descrever e dar detalhes sobre eventuais irregularidades que tenha constatado. É isso, agradeço a oportunidade. Obrigado, Pablo. Próximo inscrito é a nossa companheira Anne Marques, do Sindicato da Justiça Estadual, na sua abordagem, né? Se puder, né? Logicamente, falar um pouco para a gente da situação dos servidores públicos, por exemplo, né? Nós temos conhecimento que já teve um óbito, né, de um servidor da Justiça, infelizmente, né? E aqui a gente dá todo o apoio à família, né, que passou por esse momento, mas também era para estar presente aqui, infelizmente ele não pôde estar por questões do seu telefone, né, que apresentou defeito, tá? O capitão Júnior da ASMEAP, que representa os policiais e bombeiros, né? Também essa semana a associação lançou uma nota colocando o número bastante significativo desses profissionais terem contraído o Covid também no seu exercício
profissional, também demonstrando, né, que, mesmo nessa área da segurança pública, a falta de EPIs ocasiona essa triste constatação. Então, qual seria a pergunta para a Anne colocar na sua abordagem aí? Vários segmentos do funcionalismo público têm data para voltar, por exemplo, Ministério Público, com a possibilidade do dia 15 de maio, outras, eu acho que mesmo a Justiça Estadual, se já está na hora dos servidores voltar, se a situação já está controlada ou não. Se a Anne poderia colocar isso para a gente. Boa noite a todos. De fato, né, estamos vivendo um momento muito difícil. Tudo isso que, infelizmente, estamos vivendo, que é o colapso do nosso sistema de saúde, a gente já vinha denunciando, a gente já vinha fazendo os questionamentos necessários para que a gente não chegasse a esse momento, fazendo todas as denúncias possíveis relacionadas aos hospitais de campanha, fazer a questão dos leitos, né, com os respiradores, os pontos e tudo mais. E, de fato, os nossos governantes retardaram muito, né, essas medidas. Prova disso que até hoje a gente tem centros montados, mas ainda não estão estruturados. E aí existem várias justificativas. No entanto, eu, como representante do SINDIRAP, que é o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Amapá, a gente, infelizmente, teve uma perda, um colega faleceu, mas eu gostaria aqui de ressaltar. Quando logo iniciou o Covid no Amapá, uma das primeiras pessoas a serem infectadas foi o nosso presidente, desembargador Lage. E isso também, de alguma forma, assim como a capacidade dele, a divisão, ele logo, juntamente com os pares, adotaram as medidas de prevenção no âmbito do Tribunal de Justiça. E isso foi muito importante, porque naquele momento, lá em 18 de março, a partir de então, tomou todas as medidas necessárias. E logo em seguida, o CNJ veio e baixou uma resolução 313, suspendendo os prazos, né? E com isso também facilitou com que os servidores do Tribunal de Justiça pudessem estar em teletrabalho, que depois, em contrapartida, também foi para o Ministério Público. Hoje, o Tribunal de Justiça vem adotando fielmente essas medidas, então a gente continua em teletrabalho, boa parte dos servidores, e isso foi muito positivo. Por quê? Nós acreditamos que se essas medidas não tivessem sido tomadas a tempo, com certeza o número de servidores que estariam contaminados e, consequentemente, poderiam sofrer consequências mais gravosas dessa doença, inclusive a morte, seria muito maior. Apesar de termos apenas um servidor que faleceu, né, foi o nosso muito pesar, mas nós já tivemos perdas indiretas, como esposas, mães, pais. Só um número aproximado, 5 colegas, 5 servidores já tiveram perdas nas suas famílias. Então, isso realmente abala muita gente, o procurador falou, a questão do aspecto mental, né, psicológico que a gente está vivendo é muito difícil. Então, é muito importante que os governantes, principalmente os responsáveis pelos poderes, tanto executivo, como do judiciário, como do legislativo, como no caso do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que reforça todos os servidores públicos, que mantenham essa política de priorizar a vida, de priorizar a saúde em primeiro lugar. Graças a Deus, mais uma vez o CNJ, compreensível da realidade que nós estamos vivendo a nível nacional, não é só no Amapá, a nível nacional, estendeu mais uma vez a suspensão do expediente para até 31 de maio. Mas a gente vem observando que a nossa realidade em particular aqui no Amapá, a gente não vai ter condições de voltar, por exemplo, dia 31 de maio. A gente está vendo os números. Cada dia que passa está se alarmando cada vez mais. É muito triste a gente receber um áudio ou uma mensagem de alguém conhecido nosso dizendo que está desesperadamente atrás de um leito ou de um ponto de oxigênio para que aquela pessoa possa ter condições mínimas ali de continuar resistindo e lutando pela sua vida. Então, a gente reforça aqui esse posicionamento da gente enquanto defesa dos servidores públicos do judiciário, mas não só do judiciário, de todos os trabalhadores e trabalhadoras de modo geral, também da iniciativa privada. Por isso, a necessidade da gente manter o isolamento, hoje, na verdade, iniciou um lockdown, né? Mas, na verdade, não é o lockdown que realmente a gente precisa. Teve barreiras na cidade, mas essas barreiras elas precisam ser mais efetivas.
Não só um horário pela manhã, por exemplo. Hoje meu esposo teve que sair para comprar comida, ele passou, mas quando ele voltou já não tinha mais. Então precisa existir uma fiscalização de fato. Então os nossos governantes, principalmente na área da segurança aí, precisam reforçar a fiscalização, porque as pessoas, muitas, infelizmente, ainda não caiu a ficha de que se a gente não circular, o vírus não vai circular. Só que não basta também a questão de você ficar em casa e não tomar os cuidados. Nós precisamos tomar os cuidados necessários quando sair de casa. Usar máscara, usar luva, quando sair, tomar os cuidados com a questão da roupa, a questão do carro, a questão da maquineira, tudo a gente tem que tomar os cuidados. Então, a gente reforça mais uma vez aqui o nosso compromisso enquanto representante de uma categoria de servidores públicos, na defesa e no combate a esse vírus. Que todos nós façamos a nossa parte. E eu parabenizar todos hoje que estão aqui e aproveitar também pedir desculpa pela ausência do deputado Jório, que ele mandou aqui no privado, pediu para avisar, que ele teve um probleminha familiar lá e ele teve que sair com urgência. Esperamos a Deus que não seja nada grave, tá bom? Ok, Anne, obrigado. O próximo a falar, são 8h18, a gente está programado aí em torno para acabar. Nós falamos que a nossa live iria ser 1 hora, né? Então, o último inscrito é o Klinger, entrou a deputada Edna, eu acho que é importante que ela fale depois do Klinger, e aí nós vamos ver as considerações finais. É que, se o Klinger, dentro da sua abordagem, pudesse, e a gente estava esperando ansiosamente aí pela intervenção dele, porque é um profissional da linha de frente do combate ao coronavírus, e principalmente porque essa é uma categoria que, apesar de já ter perdido profissionais, inclusive indo para óbito mesmo, nós temos um número acentuado de pessoas infectadas. O Klinger pode colocar esses dados mais perfeitamente, mas também seguem lutando. Fizeram um ato em frente ao hospital hoje, né? O hospital infantil, pai denunciando a situação que se encontra na categoria. Semana passada fizeram outro ato em frente ao hospital de emergência. Nós, dos sindicatos, estamos dando todo o apoio a essa categoria e queremos dizer que a companheira Alcilene era para estar aqui, do CID Saúde, ela não está presente, também por problemas técnicos, não conseguiu entrar no nosso debate, mas na semana que vem seguramente vai estar. Por fim, é importante a gente não esquecer que, enquanto se tem toda uma dificuldade em repassar os R$600 aí para os trabalhadores, o governo, em uma semana, passou 1,2 trilhões de reais aos banqueiros. Então, o Klinger aí para falar um pouco da luta aqui no Estado. Klinger? Klinger? Klinger eu esqueci de apresentar, ele representa o Conselho Estadual de Saúde. Companheiro Klinger, enfermeiro, técnico, é tudo. Klinger, está nos ouvindo? Boa noite, bem ruim. Boa noite, seja bem-vindo. Para ouvir, para falar. Pode falar, sua vez agora. Oi, boa noite a todos. Francisco Legal do Conselho Estadual de Saúde. Também quero dizer aos senhores, já é um boa noite a todos importante, porque isso também é um Conselho Estadual. Essa situação do Covid. Digo de passagem que eu estou dentro do Covid, né? Vamos dizer, estou dentro e fora. Saio daqui, volto para minha casa. Então, eu tenho acompanhado, né, o ativo
bem ativo na questão do Covid. Encaminhamos vários ofícios desde o princípio da construção dos centros do COV-1 e do COV-2, desde a decisão onde seria, nós estamos acompanhando e cobrando da Secretaria de Entrega à população, que não aconteceu até agora, né? Tem vários problemas pessoal, de insumos. Então, se entregou aí 2 centros de Covid para a população, mas haja vista que nós já temos várias situações de medicação, nós já temos equipamentos quebrados, né? No COVID-2 também não está funcionando com a sua totalidade. Ontem eu estive lá. Atualmente só tem 21 leitos operantes, no total de 58 leitos. Então, esses leitos já eram para estar prontos, né? Porque a gente vê que chega material, chega ventilador, mas aí há a questão também de pessoal, não tem médico, e os doentes ficam se acumulando aí no HE. Por exemplo, agora eu estou de plantão, tem 2 pacientes de Covid aqui na UPA do Novo Horizonte. Um entubado, ou seja, né? Esse paciente não era para estar aqui. O mesmo acontecendo lá no pronto atendimento infantil e no HE. Crianças, 5 entubadas lá no pai, e essas crianças também não eram para estar ali. Se criou-se o centro Covid, então essas crianças eram para estar lá no centro de Covid, especializado. Esse paciente não era para estar aqui na UPA. Ou seja, mas quando a gente está partindo aí para essa curva ascendente, né, de abril, em um mês aí de 51 casos, em abril, agora 7 de maio, nós chegamos a 2.199 casos, mais ou menos. A gente vê essa curva aí bem elevada. Haja vista aí a população não tem respeitado as medidas de isolamento, né, tem transitado muito nas ruas, eu ainda vejo muita gente sem máscaras. A gente tem cobrado na questão da secretaria essa celeridade em entregar esses centros. Hoje nós temos o HE, está desativado, lá a gente tem 10 leitos, né? E no Santana que vai estar para inaugurar, segundo a secretaria, com 18 leitos. Problemas gravíssimos de muitos profissionais infectados. Hoje a gente tem uma média de 200 a 215 profissionais vivos aqui. A gente tem cobrado a questão também dos EPIs, que é uma grande luta nossa. Já denunciamos. Só um minuto, Clinge. Teria como você mudar de local aí, tá? Às vezes não dá para entender. Encomenda também Teria como, Clinge? Teria como você mudar de local, que algumas vezes a sua fala não dá para se compreender. Okay. Vê se melhora. Melhorou? 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 Eu acho que se você se deslocar daí para um outro local... Foi. Melhorou agora? Agora, sim. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, Elton? Estão ouvindo? A gente está cobrando melhorou bastante. A participação dos profissionais de saúde desde o início da pandemia. Haja vista que não houve nenhum treinamento. A prefeitura dispensou alguns treinamentos, alguns profissionais, mas a nível estadual
também nós solicitamos, através de recomendações, que desse treinamento, inclusive para todos os profissionais que estavam na linha de frente. Hoje a gente percebe que não houve um trabalho que ele, na verdade, descentralizou muito. E aí a gente também tinha um problema de EPI, e a gente vê essa grande contaminação alta de profissionais de saúde. E a gente ainda está com esse problema dos pacientes testarem positivo dentro das unidades da UPA Novo Horizonte, da pediatria. Já tivemos pacientes dentro da psiquiatria. E hoje, 95%, conversando com profissionais de saúde do HE, 95% dos profissionais já foram infectados lá naquela unidade, né? O ponto que eles colocaram essas salas para atender o Covid, né? Bem em frente do HE, eu já vi que a gente tem aí o Hospital Universitário, a gente tem o Sambódromo, a gente tem espaços, temos estádio de futebol, né? O ministro Mandetta até no início falou muito de Palmapá, que viria um hospital de campanha, né? O hospital de campanha aí ele sai um custo de 10 milhões de reais, 200 leitos, manda para uma e monta. Também já recomendamos isso à secretaria. Então, hoje já passamos por 2 reivindicações recentes. Dia 1º de maio estava na frente do HE, juntos solicitando EPI, solicitando condições de trabalho, questão do auxílio emergencial, que falaram hoje, que foi aprovado na Assembleia, né? Inclusive, isso deu aquela fala com essa fala. Então, a gente lamenta essa fala dos profissionais, ofender os sindicatos, a estrutura do Conselho Estadual. Então, ferir também os profissionais de saúde. E hoje se paga um auxílio emergencial só para os profissionais que atuam direto nos centros dos Covid, Covid-1, Covid-2, 3 e 4. Os profissionais que estavam... Clígia, o som voltou a piorar muito. Clígia, está escutando a gente? Eu acho que perdemos o sinal dele, né? É que ele está falando de dentro de um dos centros do Covid, né? Ele trabalha lá. Então, eu queria dar o seguinte encaminhamento. A gente pode, enquanto ele se reorganiza, a gente passaria, então, a palavra à deputada Edna, a deputada estadual. Voltou? Elton, vamos passar logo a palavra para a deputada Edna e em seguida para a doutora Fábia também, que ela já chegou, e o Clígio finaliza, assim que ele conseguir um sinal melhor. Ok. Tá, então, deputada Edna, a gente tem abordado desde o início até agora essa questão caótica da saúde pública e abrimos a palavra para todas as instituições que estão aqui presentes para falar o que tem feito para reverter esse quadro. É a mesma coisa que a gente... Boa noite. A palavra sobre o que a Assembleia Legislativa... Desligar o microfone, Elton. Clígio, é a deputada Edna que está falando agora. Aí, no finalzinho, você retoma a palavra, ok? Desliga o microfone, desculpa. Edna. Posso falar? Vou ser breve. Boa noite a todos. Deputada Edna Alzier. Para quem não me conhece, eu já estou no 2º mandato na Assembleia. E desde que nós iniciamos, Elton, você fez uma pergunta para o deputado Jório, eu gostaria de contribuir de uma forma bem breve. Se a Assembleia não tinha visto todo esse problema da saúde,
sempre tivemos muito presente. Eu, quando iniciei o mandato em 2015, visitei o pronto-socorro, fiz anotações, fiz o encaminhamento, sugeri ao secretário de saúde da época que a Assembleia pudesse fazer um TAC para ajudar no que fosse preciso, equipamento, ar-condicionado, enfim. Mas nunca tive resposta, fui várias vezes, fiz documento, tenho esse documento como comprovar. Nós aumentamos o Fundo Estadual de Saúde, que era de 12% para 15%, para melhorar a questão da gestão, porque sempre houve reclamação de falta de recurso, e eu vejo que hoje não é só falta de recurso, é falta de gestão, com certeza falta de gestão, e a gente vem acompanhando toda essa tratativa, mas propomos também na Assembleia a prestação de contas, audiências públicas, feito dentro da Assembleia, da prestação de conta do SUS, eu tenho acompanhado todas as reuniões, mas, infelizmente, falta muita informação. Eu vejo aqui cada fala de cada órgão aqui, eu vejo a dificuldade também que a gente tem em ter respostas, né? Eu, pelo menos, hoje eu faço parte, eu sou vice-presidente da Comissão de Fiscalização do Covid da Assembleia, e faz exatamente um mês que nós solicitamos à Secretaria de Estado, à Secretaria de Educação, resposta de todo investimento feito com recurso federal, estadual, voltado à saúde, e não tivemos resposta ainda. Hoje são dia 8, já passaram 8 dias, e nós vamos ter que intervir, sim, fazer uma convocação, só que são tantos problemas agora, a falta de remédio, são vidas para a gente salvar, que realmente eu até penso que o momento agora é dar celeridade ao medicamento, a tudo que vem, mas jamais descartando a possibilidade, o nosso papel, que é fiscalizar. E, recentemente, nós conseguimos, com muita luta, conseguir ter acesso ao sistema financeiro do Estado, mas, ainda assim, o sistema financeiro do Estado ele não está completo, não está transparente como deveria, ele não está sendo alimentado como deveria, tá? Isso aí não é novidade para ninguém, todos sabem, mas nós precisamos fazer essa prestação de conta na hora que a Secretaria de Estado ela nos manda informação de como está sendo gasto todo esse dinheiro que está vindo para o Estado do Amapá, né? E nós fizemos um documento solicitando, a Assembleia Legislativa solicitou do governo, da Secretaria de Saúde, que nós pudéssemos participar de toda a compra de medicamento, tudo que fosse comprado na questão do Covid, entregar o medicamento, saber para quem foi entregue, quanto foi de recurso que entrou no Estado. Nós queremos todo esse detalhamento que está sendo feito pela gestão da saúde no Estado, na Secretaria de Assistência do Estado, na Secretaria de Educação, com a merenda escolar. Todo esse documento nós temos aqui, encaminhamos, e, infelizmente, só tivemos resposta da SINS, somente da SINS. E eu quero dizer que a gente tem trabalhado, sim, eu tenho participado não só nas prestações de conta do SUS, mas principalmente na reunião de conselho que acontece no Tribunal de Justiça, quando eu não posso ir, vai outro deputado, e a gente tem acompanhado, mas, infelizmente, a dificuldade é muito grande de gestão e financeira. Eu concordo quando a gente sabe quando... Eu sempre questionei termos só 10 leitos de UTI, é um absurdo, não tem como um Estado ter 10 leitos de UTI. E eu questionava o governo, questionava a secretaria, sempre diziam que a nossa tabela do SUS não é atualizada, aí falta dinheiro, né? Nós precisamos aumentar o teto, enfim, fui com os deputados federais, fiz em documento, e, infelizmente, a gente não consegue avançar. Mas uma coisa você pode ter certeza, que eu puder estar ajudando o meu Estado, cobrando, eu vou estar cobrando. Eu vejo os órgãos todos aqui cobrando também, Ministério Público, e no meio de tanta morte, no meio de tanta luta, a gente está ouvindo, infelizmente, em corrupção, em desvio de dinheiro. É um absurdo, porque eu não consigo acreditar que existe ser humano ainda que consegue meter a mão no momento em que vidas precisam de remédio, precisam de leito, e eu estou aqui participando porque eu acredito que a gente pode fazer alguma coisa. Eu, quanto parlamentar, quero me colocar à disposição, a tribuna da Assembleia sempre estará aberta para vocês nos ajudarem, cada órgão aqui, eu sei que também tem essas dificuldades, e eu estou colocando como deputada a nossa dificuldade em ter uma resposta para a gente começar a fazer o nosso trabalho de fiscalização. Eu parei de ir acompanhar o secretário por conta da contaminação. Eu já quase contraí o vírus, mas, graças a Deus, consegui
evitar, mas nem por isso a gente deixou de ir. Eu fui no Covid, até hoje o Covid-2 não tem a estrutura que prometeram. Enfim, parece que as coisas estão emperradas. Infelizmente, essa é a realidade. Mas dizer que nós temos como, sim, mostrar aos senhores o que nós temos feito como documento, como cobrança, assim como os senhores têm feito. Eu convidei a secretária adjunta, a doutora Maraci Andrade, para estar conosco aqui, já para cobrar algumas situações do anexo da criança, tudo em outros assuntos, inclusive cobrando os documentos que eles não nos deram resposta. Ela me garantiu que viria, mas eu não sei o que aconteceu. Liguei desde cedo, passei o link para ela, infelizmente ela não me respondeu, porque com o secretário de Estado a gente não consegue uma agenda assim, por conta de muitos afazeres que a gente está vendo, né? Já participou de videoconferências com a gente, mas muito tarde da noite, tipo 10, 11 horas da noite. A gente está com dificuldade nesse período agora com essa agenda. E dizer que eu espero ter contribuído, estou à disposição, que eu puder ajudar. A Assembleia Legislativa, eu sempre estou aqui mostrando a nossa participação, sempre que o Klinger me aciona, sempre que eu posso ajudar, eu estou aqui e quero poder ajudar mais. Tá? E agradecer a oportunidade e que a gente possa avançar, assim, trazer medicamento. Ainda há pouco conversei com o presidente Cacá, ele me disse que está chegando os médicos, inclusive os médicos, vem os 20 médicos de Goiânia e alguns médicos cubanos que vão entrar em ação, e também essa madrugada está chegando medicamento, e aí eu queria saber do Klinger, se ele tem acompanhado isso, porque há pouco o presidente Cacá me deu essas informações. Eu fico até feliz de poder estar passando para vocês, eu espero que seja realmente verdade. Eu mesma tive um sobrinho que foi internado no Covid, e eu quero dizer para vocês que faltou sim, faltou sedativo, porque eu fui comprar e levar lá, porque não tinha mesmo. Então, a situação é crítica, é grave, e a gente tem que se ajudar. Nós temos que nos ajudar de alguma forma. Está reunindo sempre, tentando ajustar aqui e ali, para salvar vidas. Tá? Muito obrigada pela oportunidade, eu estou à disposição dos senhores. Esse canal que a gente está fazendo, essas lives, nós realizamos semana passada, estamos realizando agora e vamos realizar na semana que vem. Depois nós vamos compartilhar essa live em tudo quanto é grupo, nós vamos divulgar Facebook, Instagram, o que for possível, porque para nós não dá mais para a gente aceitar esse estado de coisa na saúde e em todas as outras áreas, certo? O Klinger ainda está por aí? Oi. Estou aqui. Então, continua no Klinger. Estamos na área. Estou aqui. Oi, está ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Dá para ouvir? Melhorou. Está melhor. Ela só confirma se dá para ouvir. Está ouvindo? Melhorou? Ok. Ok. Então, continuando, a deputada, responder a deputada aí, a gente tem feito também as solicitações, falta transparência, na verdade, em transportar essas informações para a gente, para o Conselho. A gente tem ido, viu, deputada? Ontem nós fomos lá no almoxarifado para ver se tinha EPI. Chegou uma grande quantidade, há uns 15 dias atrás, uma doação do HCOR. Essa doação informaram que não pode ser destinada para o hospital, a não ser para o HCAL. Ele foi destinado para o HCAL, tem muito material lá. Porém, já temos 10 está lá dentro do almoxarifado. E também tem mais 10 ventiladores prontos lá para ser usados. Agora, eu não vi mais material nesse sentido, eu não estou sabendo dessa chegada desses materiais que você falou, mas o Conselho ele fica pegando as informações com a CESA. É difícil de repassarem, mas alguém diz, chegou tal coisa. Aí a gente vai lá, registra, faz documento, mas, na verdade, senhores, eu estive em Ferreira Gomes também e Taubal recentemente, e nos municípios está o caos. Eles estão mandando a secretaria
está mandando uma caixa apenas de teste rápido para esses municípios. Haja vez que esse município aí tem 3.000, 4.000 moradores, como é que 20 kits de teste rápido vai dar para uma população dessa? Os secretários reclamaram conosco, pediram ajuda, foi entregue muito pouco EPIs para eles. Lá em Ferreira Gomes, anteontem, na quarta-feira nós tivemos lá, tem um paciente com Covid, viu? Pessoal, doutor Eduardo aí do CER, do MPT, pessoal do Ministério Público, deputadas, por favor, né? Vamos cobrar os EPIs dos profissionais de saúde. Chega, a gente estamos morrendo, estamos nos infectando, e nós que estamos na linha de frente. Eu não tive direito, até agora, a fazer um teste rápido na minha unidade. Quando chega até, foram comprados 10.000 testes pela Secretaria de Saúde, ao custo de 1.200.000, foi comprado mais 10.000 kits pela SVS, eu ainda não vi, não tive, quando se chega, manda regrado para os municípios, para os hospitais, mande 2 caixas, cada caixa tem 20 unidades, tá? E ontem também nós tivemos na CAF, e a gerente da CAF disse que lá não tem nada para distribuir. Então é lamentável você ver prateleiras lá na CAF todas vazias, né? Então a gente pergunta, para onde é que está indo todo esse recurso do Covid aí, cerca de 40 milhões aí que veio para o Covid? Onde é que está? Porque a gente aqui tem um mínimo. Ontem faltou máscara hoje lá no PAI e na Unacom chegou esses dias. Estava faltando material, tá? Não tinha medicamentos. Então, nós já vivemos um momento crônico na saúde. Agora, você não pode esquecer as pessoas que estão precisando de uma cirurgia traumatológica, cirurgia de aneurisma, que estão lá também. Colocamos no Ministério Público a questão da cirurgia traumatológica, tinha quase 10 idosos para se operar. A gente não pode esquecer da outra parte. Agora, na secretaria, eu fui procurar para conversar, a não ser Covid, agora só é Covid. Total absurdo. Então, nós procurando o Ministério Público para tomar e foi tomado. Foi tomada aí voltou já a ortopedia lá no HK, agora sexta-feira passada, já estão se fazendo as cirurgias. O ambulatório está todo parado, pessoas que precisam fazer a manutenção do marca-passo, a revisão com o cardiologista, não estão fazendo. As pessoas com lúpus, não tendo acesso à hidroxicloroquina, estão me procurando no privado para me conseguir, pelo amor de Deus, medicamento para eles. E aí a gente vai na farmácia de um, vai na farmácia de outro e consegue. Então, são essas políticas voltadas de saúde que a gente precisa melhorar e não esquecer, fora a falta de respeito com esse auxílio do governo ocasionando filas quilométricas, né? Então, não esqueça que a saúde ela já vinha no momento crônico, como a deputada falou, não eram 10 leitos não, viu, deputada? Mais ou menos 15 a 16 leitos que nós tínhamos para uma população de 800 mil pessoas. Então, não tinha, sofreu IRM, o Ministério Público abriu. Então, assim, a gente já vivia um caos total na saúde. A gente não pode esquecer isso, né? Por causa do Covid. O Covid veio aí para a gente aprender muita coisa um com o outro, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos dessa assistência para esses pacientes. Que os profissionais de saúde merecem respeito, merecem material, merecem ganhar seus salários. Nós também temos famílias, temos filhos. Nós precisamos voltar para nossa casa bem e não levar esse vírus para casa, né? Foi prometido pelo governador um hotel que esses profissionais iriam, após a labuta, ir para esse hotel, porém não aconteceu até hoje, né?
Então, é lamentável a gente para exigir o mínimo, né, para a gente trabalhar. Ok? Muito obrigado. Alô? Finalizou. Acho que é a doutora Fábia agora. Ok, obrigado, Klinger. Queremos dizer que a gente incorpora todas as reivindicações dos trabalhadores da saúde, inclusive pontuar aqui a nossa discordância, a nossa crítica à votação que teve na Assembleia Legislativa, em que o adicional de insalubridade ficou restrito somente a alguns setores dos trabalhadores da saúde, quando a justiça seria para todos os trabalhadores da saúde. Então, queremos manifestar aqui o nosso desagrado aí com o que foi votado lá. A gente repassa, então... Gostaria só de falar rapidinho, Elton, nós aprovamos, não foi insalubridade, foi uma gratificação para os profissionais de frente do Covid. A insalubridade já foi aprovada, só o que precisa é o governo do Estado mandar o reajuste que está faltando, e que eu já cobrei, inclusive o presidente Lages nos cobrou, e eu já cobrei do governo do Estado, para que fosse para a Assembleia para a gente fazer o reajuste. Nós aprovamos, não foi insalubridade, que fique bem claro isso, foi uma gratificação para poder ele contratar os médicos, que ninguém está querendo trabalhar mais no Covid, o pessoal não quer vir, tá bom? Que fique claro, nós não votamos contra nada, não foi nenhum projeto nesse sentido para a Assembleia, não. Certo. Se for, a gente já está colocando a nossa posição favorável aqui. Aliás, a gente só está ecoando a voz do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, que no dia de hoje, inclusive, boa parte desses profissionais que trabalham... Mas a reivindicação, deputada, ela está ser... Que não estão... ser estendida a todos os profissionais que estão na linha de frente. Ok? Inclusive, a manifestação hoje em frente ao Hospital da Criança tinha esse objetivo, né? Muitos daqueles trabalhadores que supostamente não estão atendendo Covid, estavam com várias crianças lá no Hospital da Criança com sintomas ou... A nossa reivindicação é justamente quem está na linha de frente. Isso, ok? Então, a gente queria passar a palavra agora à nossa última convidada, a promotora, a doutora Fábia Nilson. Ela está por aí? Boa noite. Boa noite a Então, todos. doutora Fábio, só um minuto, é que a gente faz um comentário antes de repassar a palavra a vocês. Nós abordamos aqui que, através de uma ação do Ministério Público, em conjunto com a Defensoria Pública, depois de detectar, né, uma série de informações que eram dadas na imprensa publicamente, e através da intervenção de vocês verificaram que, de fato, as coisas não eram muito bem como se apresentavam na realidade. A Justiça, então, depois você nos confirma isso daí, o juiz, né, a juíza da quarta vara civil da Fazenda deu posição favorável à ação civil pública impetrada pelo MP e pela Defensoria, mas deu um prazo de 15 dias. Nesse cenário que nós acabamos de ver aqui, de coisas caóticas, em que falta tudo, esse não é um prazo longo demais? Qual a sua posição com relação a isso daí? Boa noite a todos, boa noite que nos ouvem, que nos assistem, né? Não tive condições de iniciar a live desde as 19 horas, em razão de estar em plantão e estar resolvendo umas demandas que são urgentes e que foi necessária a nossa intervenção ainda no plantão. Elton, eu sou promotora já há 12 anos no Estado, né? E muita coisa de lá para cá não mudou na saúde pública do Estado do Amapá. Começa que o nosso hospital de emergência permanece com a mesma quantidade de leito que há 12 anos atrás. Isso já é uma constatação ruim.
nós enfrentamos, do Ministério Público do Estado, os promotores da saúde, que sou eu e o doutor André, muita cobrança da população, e que é justo, né? Afinal de contas, quem paga o nosso salário é a sociedade, nós temos que trabalhar para isso. Entretanto, a gente desempenha um trabalho que não consegue encontrar efetividade, seja de forma extrajudicial, intervindo junto aos gestores da saúde estadual e municipal, seja quando a gente esgota nossas possibilidades de acordo, de conversa na esfera extrajudicial e leva essa demanda ao judiciário. E isso tem ficado assim ficou nítido nessa ação. A ação ela foi protocolada num plantão judiciário do sábado, dia 2, de algo que nós já vínhamos conversando com o Estado ao longo da semana, ao longo dos meses, na verdade do mês, né? Desde quando saiu a resolução do CMMP estabelecendo que nós abríssemos um procedimento, ficássemos acompanhando os planos de contingência do Estado e do município, e isso nós fizemos. Nossa primeira reunião com eles foi no dia 16 de março. E de lá para cá, houveram outras reuniões, outras conversas e documentos, alguns documentos informando a forma de proceder, até que chegou na situação de que não havia mais condições de se aguardar enquanto eu tenho um hospital em que nós já tínhamos dito que se permanecesse dentro do hospital de emergência essa referência de atendimento do paciente com grave do COVID, com suspeita ou com confirmação, haveria uma imensa possibilidade de contaminação cruzada, porque o hospital em si já demanda uma série de outros problemas, e aí é o único hospital que recebe os pacientes de emergência, de outras doenças também, de outras enfermidades. E já tem mais 6 semanas que nós tínhamos recomendado, em conjunto com a Defensoria Pública também, eu acredito que a Defensoria Pública da União, que esses leitos de isolamento de dentro do hospital de emergência fossem fechados pela vigilância. A própria vigilância sanitária falava já se reportava da importância de ter um espaço específico para o atendimento do paciente suspeito ou confirmado de COVID, e isso não se avançou. E em plantão foi dado a entrada nessa ação, em que o magistrado entendeu que não se tratava de uma matéria de plantão, e foi recorrido, e o tribunal continuou entendendo que não era uma matéria de plantão, e até que chegou ao juiz competente, né, natural. A doutora Laide fica com todas as demandas da saúde pública do Estado, da vara da comarca de Macapá, e estabeleceu esse prazo que para nós é demasiado. Nós já entramos com pedido de reconsideração, e nesse nosso pedido de reconsideração nós juntamos uma estatística muito ruim. Nos últimos 6 dias, 23 pessoas faleceram dentro do hospital de emergência, aguardando essa transferência para um dos 2 centros, seja o Covid-1 ou o Covid-2, que foram abertos, anunciados há um tempo, com o quantitativo de leitos inferiores àqueles que foram reportados e anunciados e dado ampla divulgação. É uma preocupação imensa deste órgão ministerial com a condução pelo Estado, pela Secretaria de Saúde, no enfrentamento da Covid-19. Há uma certa demora e uma falta de transparência que tem refletido num número absurdo de casos que só crescem ao longo desses últimos dias, né? Nossos números quase dobraram, o número de mortes também, e nós seguimos nas nossas ações e nas nossas tentativas de diálogo também, né? Quando se entra com uma ação é porque, de fato, se
utilizou-se de todos os recursos da forma da tratativa extrajudicial. Chegou ao seu limite e houve a necessidade de ajustamento de ação. Isso não significa que em outras tratativas, porque aí estamos falando de centros que não foram abertos com um número de leitos suficiente, mas eles, por si só, não serão suficientes para a demanda. Então, hoje nós não temos nada específico para a criança. E já estamos recebendo, aqui no plantão mesmo, eu recebi um manifesto de alguns profissionais da saúde, nesse sentido, de ter 5 crianças já confirmadas no PAI, e para quem conhece o PAI, essa promotora conhece o PAI. Hoje nós não fazemos mais as inspeções nos hospitais por uma questão de saúde, de segurança, né, da nossa e da saúde das outras pessoas também, mas nós conhecemos todas as estruturas dos hospitais, das UBSs, nós temos procedimentos instaurados para cada unidade básica de saúde, temos procedimento instaurado para cada unidade hospitalar. Então, essa falta de prioridade para a saúde do Estado não é uma coisa de agora, né? Não há essa prioridade, não há esse olhar mais atencioso, e são muitas as demandas, são muitos os problemas. E a Covid veio aumentando com esse número de problemas. Então, hoje nós não temos realmente nenhuma referência para a criança, e manter as crianças no PAI vai se tornar um hospital de emergência, que hoje está com mais de 30 pessoas aguardando um encaminhamento do hospital. E ainda tem as pessoas que estão nas UBSs. Hoje, agora em plantão, eu tive que entrar com uma ação de uma pessoa que já está há mais de 48 horas dentro da UBS, Lélio Silva, aguardando um leito de UTI. Realmente é muito preocupante a situação, mas eu quero deixar também um recadinho para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. É um momento de seriedade, é um momento em que cada um tem que fazer a sua parte. O governo, ele precisa abrir leitos? Precisa. O município precisa melhorar no atendimento, abrir outras UBS para o atendimento, esse atendimento primeiro precisa, né? E hoje foi discutido isso com o município, ele já está apresentando um novo cronograma de abertura de outras UBS. Mas se nós não fizermos a nossa parte, você que está nos ouvindo, ficar na sua casa, não procurar ter cuidado consigo, com seus familiares, com aqueles seus amigos, queridos, e com os demais, porque é uma questão de saúde pública, isso depende da nossa participação também, e ativa. E a nossa participação ativa, neste momento, o isolamento social é a melhor medida. Não haverá leite suficiente para todo mundo. Se todos ao mesmo tempo, nós, nem que haja toda a eficiência das 2 secretarias, não vai conseguir alcançar essa demanda. Outros países melhores do que o Brasil, em situações na Europa, não conseguiram. Também tiveram a falência o colapso no seu sistema. Então, essa é uma situação muito importante de deixar frisado, que não há só o papel do Estado. Nós, enquanto cidadãos, precisamos também cumprir com os nossos deveres. E nós vemos muita gente quebrando a quarentena, coisa simples, ir ao supermercado sozinho, não tem ninguém quase indo ao supermercado sozinho. Aí leva o filho, leva o marido, o resto da família. Ok, doutora. Nós precisamos agir e ativamente trabalhar para que isso funcione. Esse é o recadinho que eu quero deixar, Elton. Ok, obrigado, doutora. Infelizmente, a gente está com o tempo já muito corrido. A gente, então, queria dar para as pessoas aqui, os nossos convidados, a oportunidade de se despedir. A gente queria que fosse mais ou menos aí 1 minuto. E se se possível, nessa abordagem, nessa despedida, pudessem
falar um pouco sobre o hospital de campanha, que a gente bateu tanto nessa tecla, os sindicatos, né, vem batendo tanto nessa tecla. Colocamos 3 carros hoje de som para rodar pela cidade, mobilizando, primeiramente dizendo: fique em casa, só saia em últimas necessidades, e se sair, saia de máscara. Exigimos também a questão que o comércio continue fechado, que só funcione o essencial mesmo, né? E também as outras reivindicações nossas queremos o hospital de campanha, já passou da hora, inclusive. E nós temos uma estrutura que ali, do lado da Unifap, já tem um hospital montado, por que não investe o dinheiro que está chegando lá para que a gente salve vidas? Então, e teste rápido, reforçar aqui, queremos teste rápido para todos os profissionais da saúde, e depois, se ocorre em outros estados, por que não pode ser feito na população aqui também? Certo? Então, era isso, e o Queen já acabou de colocar uma informação importante: 98% dos leitos, né, da rede particular e privada já está ocupado, ou seja, nós queremos evitar esse cenário caótico. É por isso que nós estamos realizando essas lives, para tentar impedir que a gente vá numa direção, por exemplo, infelizmente, do que está acontecendo no estado do Amazonas. Então é isso, e vamos passar então a palavra final aí, né, as despedidas aí. Vamos iniciar por quem vamos deixar de maneira, né, solta aí quem pode já ir se despedindo no minuto, e agradecer a presença de todo mundo aí também, tá? Quem pode, vamos deixar livre, pode. Vou só também me despedir, agradecer em nome da Defensoria Pública do Estado do Amapá a presença, o convite, né? E agradecer a todos os presentes. Eu acabei de receber uma notícia péssima, por sinal, que o Tribunal de Justiça, através da desembargadora Sueli Pini, denegou o pedido de redução de prazo de 15 dias para 72 horas e também não concedeu, né, o agravo de instrumento para fixação de multa, né, para que o Estado instale esses leitos de Covid. É uma pena, né? A Defensoria Pública vem lutando, junto com o Ministério Público, para que a população não morra por falta de leitos hospitalares, e os médicos não tenham que fazer essa escolha de Sofia. É lamentável que o Tribunal de Justiça não compreenda e, enfim, a Defensoria Pública se coloca à disposição. Fizemos já uma recomendação hoje mesmo, sobre os testes rápidos, enviamos à Secretaria Municipal e também à Secretaria Estadual quanto aos testes rápidos, né? E vamos continuar aí, pedimos que a população nos procure o telefone do plantão da Defensoria Pública, que está disponível no Instagram da Defensoria Pública e também no site da Defensoria Pública, no website da Defensoria Pública, defensoriapublica.ap.def.br. E agradecemos de novo e pedimos que vocês denunciem nos canais e busquem o isolamento e cobrem do poder público, né? Cobrem que os agentes todos do poder público se unam, né? E coloquem de lado as suas questões pessoais ou eventuais, enfim, dificuldades de diálogo ou de compreensão, em nome da ciência e em nome da vida das pessoas do Amapá. Muito obrigada. Ok, Júlia, obrigado. Próximo, 1 minuto. Edna. Deputada. Eu quero agradecer também a participação. Eu gostaria de ver se na próxima reunião a gente consegue trazer a secretária. É importante a participação Vamos dela. torcer, né? A secretária adjunta, né? Porque a gente está precisando esclarecer alguns assuntos, mas porque é tanto problema que a gente acaba não conseguindo trazer e a gente fica falando entre nós aqui. Mas eu vou procurar saber também se já chegou o medicamento agora, que eu fui informada que está chegando, e vamos ver o que a gente pode fazer, principalmente para a associação dos portadores de lúpus, né, que eu estou vendo uma forma jurídica em que a Assembleia também possa ajudar com medicamento, tá, gente? O negócio está pegando e nessa hora todos têm que... Tá bom? Quero agradecer e estamos à disposição de todos, que nós possamos reduzir essa taxa de mortalidade do nosso Estado. E eu sou a favor, sim, também, nós já solicitamos pela comissão, a implantação de um hospital de campanha já é hora, nós estamos correndo contra o tempo. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe.
abençoe, nos proteja e nos dê saúde também, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Próximo. Ou próxima. Está sem o áudio. Posso falar? Você pode fazer aqui, Doutor Eduardo, pode falar? Estão escutando? Pode. Tá certo. Queria passar primeiramente o site para formalização de denúncias junto ao Ministério Público do Trabalho, prt8.mpt.mp.br. Denúncias relacionadas a trabalhadores podem ser apresentadas lá. Eu gostaria de ressaltar que um dos nossos eixos de atuação é a própria liberdade sindical. Eu vi algumas notícias aqui durante a live sobre isso, e é muito bom ver o sindicato à frente desse movimento, né? E sindicato é nada mais do que democracia, né? É uma bandeira que a gente defende, e estamos juntos. Realmente, a nossa preocupação é muito grande quanto a essa questão dos EPIs. Infelizmente, hoje também, conforme já dito anteriormente, foi dada a decisão, uma decisão de concessão do prazo de 15 dias para que o Estado comprove os EPIs. A gente sabe que ele tem uma dificuldade de prestar informação, as informações são desencontradas, e realmente é algo muito complicado. Mas estamos em cima lá do judiciário, agora que a questão está com o judiciário, é uma questão de determinação judicial mesmo. E realmente a questão do hospital de campanha é uma necessidade imediata, né? Já há muito tempo já devia ter sido implementado, e estamos assim acompanhando de perto a situação tem muito tempo. A doutora Fábia também disse a questão desse acompanhamento extrajudicial que está sendo feito desde março, e o ajuizamento de uma ação judicial foi realmente uma necessidade, né? Houve uma tentativa de conversar com o Estado, mas o Estado é muito complicado o diálogo, e infelizmente as coisas não foram possíveis. Então foi realmente necessário ajuizar essa CP, e congratulo a todos os presentes e boa noite, estamos aí à disposição de todos. Doutor Eduardo, obrigado pela presença, e já dizendo que toda semana nós vamos fazer essa live aqui, queremos contar com a presença de vocês, até para a gente ir avaliando o que é que as coisas estão andando e o que é que não está, tá certo? O próximo, mas obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Próximo. Estão me ouvindo? Ok, Pablo. Bom, obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de expor um pouquinho a atividade do Ministério Público Federal. Já falei sobre o canal para denúncias, www.mpf.mp.br, tem um íconezinho que fala para os serviços disponíveis, e entre eles o peticionamento do cidadão ao MPF. Bom, quanto ao hospital de campanha, eu disse que o MPF estava desde o início todas as questões relacionadas ao Covid, estava acompanhando, e ele já surgiu várias vezes na pauta. O Ministério Público já oficiou o Ministério da Saúde solicitando algumas informações, tem questionado a Secretaria de Saúde, e a verdade é que, enfim, não há uma necessidade, ou melhor, o que se busca não é um hospital de campanha pelo hospital de campanha, mas é a possibilidade de ter leitos clínicos disponíveis para a população. Segundo as últimas informações que eu obtive, a Secretaria está tentando implementar esses leitos que poderiam ser no hospital de campanha no HU. Não me parece algo totalmente desarrazoado. O que importa ao MPF é que o serviço público, ao final, esteja disponível, seja no hospital de campanha, seja no HU. E é nesse sentido que o Ministério Público Federal tende a atuar. Eu tenho algumas reuniões programadas já para tratar desse tema. Enfim, espero ter novidades, espero que o Estado tenha novidades, na verdade, mais adiante. Mas é uma preocupação, com certeza, a ausência de leitos, isso é uma preocupação. Agradeço a todos, agradeço o convite. Boa noite. Obrigado, Pablo. Próximo, só registrando aqui que a gente não bateu muito nessa tecla, mas as empresas que prestam serviço terceirizadas na área da saúde estão de 3 a 4 até 5 meses sem receber o salário. É inadmissível isso. Próximo. Boa noite, aqui é a Fábia novamente. Já vou deixar também informado o nosso telefone da Promotoria da Saúde, que recebe denúncia até pelo WhatsApp, 91317769. Também pode ser feita essa denúncia no nosso site, www.mpf.mp.br.
mpap.mp.br, lá vai ter a ouvidoria, a pessoa pode registrar a denúncia na ouvidoria. E com relação ao hospital de campanha, como a gente vem acompanhando desde o início, né, todas as programação do Estado e do município também, sempre nos foi reportado ainda como se não houvesse ainda necessidade por ter outros leitos, outros espaços para poder implantar leitos, né? O hospital de campanha seria a última opção. Acabaram todas as possibilidades de leito naqueles espaços em que já tem uma estrutura hospitalar. Eu vou lhe dar um exemplo. O anexo do HCA hoje está fechado. O anexo do HCA poderia ser mais um espaço para se ter leitos clínicos ou de UTI. Uma ala da ortopedia lá dentro do HCAL e outros espaços dentro do complexo que já existe. E, por fim, o hospital de campanha. Será necessário, eu acredito, em razão do nosso número de infectados no estado, né? Então, hoje nós temos o estado que mais tem pessoas infectadas, né? O índice de infectados, 10 mil, a cada 10 mil são 100 infectados. Nós vemos também que dentro daquela programação inicial, os leitos não vão atender toda a demanda. Então, de repente, seja assim a hora do Estado começar a pensar no hospital de campanha. Obrigado, doutora. Boa noite a todos. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado, doutora Fábia. Mesmo cansado de ter aqui com a gente, nós estamos juntos nessa luta. Próximo. Elton. Dizer, mais uma vez, né, agradecer pela participação de todos, o comprometimento de todos nesse momento é fundamental, a união em prol do combate a esse vírus, que é dever de todos nós, né, dentro das suas responsabilidades e atribuições. Então, parabenizar a todos pela luta, pelo engajamento, mas eu gostaria de, na minha fala, reforçar a questão do hospital universitário. E eu queria reportar aqui essas minhas considerações ao MPF, né? O que pode ser feito como uma medida mais efetiva mesmo para fazer com que esse hospital, que já tem uma estrutura bem melhor do que até alguns hospitais que nós já temos, estruturas novas, e inclusive hoje, quando eu compartilhei a nossa live, eu falei sobre a questão do hospital universitário, uma pessoa disse que o pai dela, que trabalhava lá, foi dispensado porque a obra está paralisada. Ou seja, essa semana mesmo, o secretário de Saúde falou que a empresa, há 2 meses atrás, eles não levaram em consideração o HU, porque ia demandar 2 meses para finalizar lá as obras. E aí ele disse que, passados esses 2 meses, agora, março e abril, provavelmente iria ser possível. E eu recebi essa informação, que as obras foram paralisadas novamente, inclusive os trabalhadores foram dispensados. Então, fica aqui o meu pedido, para o MPF, de repente, verificar o que pode ser feito, né, de forma mais efetiva, porque o hospital de campanha, ele vai ter custos, e esse passado a pandemia vai se perder todo aquele custo que foi ali aplicado. Já no hospital universitário, não, ele tende a permanecer para toda a sociedade amapaense. Ok, Anne, obrigado, companheira. Próximo. Considerações finais. Klinger. Pode ser? Pode. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do companheiro. Dizer que o Conselho Estadual está sempre à disposição, ao empenho aí a dispor da população, dos usuários. Agradecer a todos os conselheiros que têm nos acompanhado firmemente nessa luta, porque também sofremos retaliações dentro do próprio Conselho, mas estamos firmes na luta. Agradecer a companheira Osena, a Júlia, ao conselheiro Ildefonso, que nos dá força para continuar lá nessa luta em favor do SUS, um SUS melhor para todos, que esses usuários não sejam esquecidos, nem pelo governo estaduais, municipais, federal. A gente precisa, sim, reforçar, vinha sendo falado a questão do hospital de campanha.
já visto que o próprio governador falou que tinha tratativa com o governo federal, o Ministério da Saúde, relacionado ao hospital de campanha. Que os órgãos de controle, Ministério Público Estadual, Federal, reforcem isso ao governador. Vai chegar um ponto que nós não vamos ter onde colocar mais gente. Só lembrar de novo aos senhores que a gente está com 3 pacientes aqui na UPA do Novo Horizonte, entubados. Então, isso é muito grave, porque eu estou aqui, então transforma essas UPAs em centro de Covid, mas não misturem pessoas, porque está vindo pessoas fazer aerosol, fazer uma medicação, e que tenha um posto, uma UBS, que trate os crônicos, os hipertensos, os diabéticos, seja direcionado isso. Mas ou transforma a pediatria logo em só paciente de Covid, mas não dividam isso, ou leve esses pacientes para o centro de Covid. Então, por isso que é necessário que a gente tenha um hospital de campanha, já é hora, né? E a gente também está nessa luta. Ou seja, fica à disposição, companheiro, e muito obrigado e boa noite a todos. Ok, Klinger, muito obrigado também. Tem mais alguém? Ainda falta das suas considerações? Não? Já foi todo mundo? Então, a gente queria... Cambraia, falta mais alguém? Não, né? Então, a gente queria encerrar a nossa live aqui, já dizendo que na semana que vem nós vamos voltar para fazer um balanço de todas as ações que a gente está falando aqui, né? Infelizmente, a gente recebeu essa informação aí dada pela Júlia aí com relação ao Tribunal de Justiça. Nós vamos seguir na nossa luta, na nossa batalha, e, ao mesmo tempo, domingo agora é o Dia das Mães, né? A gente queria, desde já, em nome dos sindicatos, das centrais sindicais, CSP Condutas, que a gente representa, que eu faço parte, da CTB também, das outras centrais, dizer que nesse domingo, mesmo no meio dessa pandemia, a gente queria dar nossa saudação a essas guerreiras, mulheres que estão aqui representadas por vocês aí, dizer que nós estamos juntos nessa batalha contra a exploração e a opressão das mulheres, tá certo? Então é isso, parabéns a todos vocês e vamos seguir na luta. Valeu. Obrigado. Fique em casa. E se sair, use máscara. Lava a mão. Valeu. Boa noite a todos. Cuida aí, pô.